Fala, meus amigos, e hoje o nosso programa podcast vem com tudo. O programa do taxista está recebendo mais um grande militante, um representante da nossa categoria, que várias manifestações aí eu tive o prazer de estar nessa caminhada com ele. Ele briga muito pelo bem-estar profissional do taxista, principalmente por Niterói, que ele vem de Niterói. Rodrigo Lopes, secretário-geral do Sindicato de Niterói. Rodrigo, muito prazer estar te recebendo na nossa sala. Legal, cara. Pô, agradeço essa oportunidade. O Celso, uma pena que ele não pôde vir, né, cara? Mas eu tô muito feliz pelo convite. E vamos com tudo, né, cara? Vê aí o que você quer perguntar, fica à vontade. A gente tá aqui para bater um papo sobre a nossa profissão, sobre o trabalhador taxista. E isso me deixa muito feliz em conversar sobre o trabalhador taxista. Então, a nossa equipe convidou o Celso e o Rodrigo para estarem juntos aqui nessa mesa, mas por motivo de força maior, o nosso amigo Celso não pôde estar presente, mas Celso, ó, beijo no seu coração. Você é um cara muito querido, tá? E queria muito que a tua participação estivesse aqui, mas não foi possível. Mas eu ratifico aqui o meu convite, que é permanente a você, para que você possa vir no dia que a sua agenda permitir, tá bom? Celso, tamo junto, tá? Rodrigo, e aí, meu camarada, como é que você tá? Beleza? Como é Tudo que tá bem, essa luta? Amigo. Rapaz, lutar pelo táxi é uma coisa prazerosa, apesar de ser cansativo, mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, é como se tivesse todo dia de férias. E é aquele negócio, né? Todo dia a gente molha um pouquinho da nossa plantinha, que a gente acredita que é a luta pelo taxista, e a gente vem conseguindo, através de um trabalho muito sério do sindicato, fazer coisas legais, não só no município de Niterói, como nos outros municípios. O nosso sindicato atua em quase 20 municípios, e todas as vezes que a gente é solicitado, a gente está lá comparecendo. Toda vez que a gente vê uma oportunidade, uma injustiça com o taxista, a gente vai lá e tenta ajudar e solucionar junto ao poder público para tentar melhorar a qualidade da profissão do taxista. Eu tive no evento de posse da atual gestão do sindicato, foi até na Câmara dos Vereadores, não foi? Sim. E vocês realmente trouxeram para o holofote o sindicato, vocês têm desenvolvido um grande trabalho pelo sindicato de Niterói. Eu acho que é importante para a nossa categoria ter uma entidade representativa. Eu venho acompanhando o seu trabalho e o trabalho do Celso por Niterói. Há pouco tempo a gente teve aí um grande exemplo do que um sindicato pode fazer, fazendo essa vanguarda, vamos dizer assim, essa proteção aos nossos colegas. A gente teve o taxista Gilvan, né, o Rodrigo, que passou um aperto lá por Niterói, onde um motoqueiro quebrou o carro dele e tudo mais, e na mesma hora o Celso e o Rodrigo se manifestaram, não é isso? Como é que foi esse caso aí? O Gilvan já é um taxista de 68 anos de idade, então já é um idoso, né, cara? E já é um cara que trabalha todo dia, diariamente, é um cara que trabalha com... Todo mundo gosta dele no ponto, atende os seus clientes muito bem. E o relato do seu Gilvan é que o sinal abriu, ele era o terceiro carro, o primeiro saiu, o segundo saiu. Quando ele saiu, esse motoqueiro, que deve ser algo específico, que a gente conhece muito em motoboys e tem a certeza que eles não são assim, cara, é uma profissão também muito bonita e que trabalha muito igual o taxista, que leva um lanche, leva alguma coisa sempre para alguém, uma comida. E aí esse motoqueiro alegou que ele tinha fechado e ele freou a 1 metro do motoqueiro. E ele entrou no posto para abastecer e o cara parou muito nervoso e aí começou a xingar ele com alguns nomes, baixo calão, e começou a quebrar o carro dele. E em nenhum momento, graças a Deus, né, ele enfrentou esse motoqueiro. Por ele ser um senhor de idade, já muito mais fraco, né? E aí esse motoqueiro poderia, de repente, bater nele e até, de repente, chegar à morte. Então, graças a Deus, não aconteceu nada com ele, só aquele momento muito ruim. E aí a gente, sabendo disso, cara, a gente ficou muito preocupado, tanto com a saúde dele, com a pessoa do taxista. Tem 67 anos. 68. 68. E aí a gente tentou minimizar isso. O que a gente fez? No dia seguinte, marcamos com ele, levamos o carro para um parceiro nosso, conseguimos consertar os retrovisores. Falamos com o Jorge do Bigo Rio, até que atende aqui no Sindicato do Rio. Bacari, gente boa pra caramba. Gente finíssima. Se prontificou em doar um Bigo Rio. Eu vi. Só que tinha também o Ivan da Cervel, que também doou um Bigo Rio seminovo. Então o que a gente fez? Como o Vacari já tinha feito o novo, a gente deu aquele para minimizar o custo do prejuízo, né, que o Vacari ia ter, mas o Vacari foi de excelente, foi lá, instalou o Bigo Rio. A gente acompanhou ele na delegacia, na queixa,
e estamos acompanhando o caso até hoje. E, além disso... O motoqueiro se apresentou? Parece que se apresentou já, sim. E a gente está acompanhando isso, que a gente tem um grande taxista em Niterói que é policial civil e tem acompanhado de perto isso. E nos ajudado, né? Foi até a pessoa que me orientou. Taxista? Antônio. Sabe por quê que eu estou te perguntando isso? Quando vocês divulgaram o vídeo desse acontecimento, eu coloquei na minha rede social. Sim. Né? Eu coloquei ali o vídeo de vocês, o vídeo do ataque do motorista da moto. Quando foi no dia seguinte, só que quando você publica no Story, no Instagram, no Facebook, ele tem um período de permanência de 24 horas. 24 horas. E eu botei, era por volta de 2 horas da tarde, assim que eu vi, eu já publiquei na minha rede social. E aí, eu publiquei inclusive a foto da placa do motoqueiro e tudo mais. Quando foi no dia seguinte, à noite, por volta de 7 horas da noite, um policial me liga. Tocou meu telefone. Leonardo, não, eu sou policial daqui da... Qual é a delegacia em frente ao sindicato de vocês? 72DP. 72DP. E você tinha publicado na sua rede social, mas eu entrei aqui agora, não vi a publicação. Você tem a placa desse taxista aí, desse motoqueiro? Caraca, que policial tá me ligando? Aí na mesma hora eu falei, não, eu vou ver aqui, eu queria saber quem é que se trata. Será que se tratava de fato de um policial? Aí foi quando eu liguei pro Celso, eu liguei para você estava ocupado, parece que você estava dando entrevista na Record. Aí eu liguei pro Celso e o Celso falou para mim, não, realmente tá. Mas tinha detectado ali o motoqueiro, já tinha sido intimado, mas ele já se apresentou? Você tem noção? Eu tenho quase certeza que sim, porque já tive informações. A gente tá até para voltar lá, para saber como é que tá o caso, mas aí não parou por aí. O prefeito da cidade, Axel Grael, quando chegou ao conhecimento dele e da vice-prefeitura, solicitou à Secretaria do Idoso, por o seu Gilvan ser um taxista idoso, dar todo o suporte psicológico e, além disso, a gente ainda conseguiu abrir uma denúncia no Ministério Público do Idoso, onde vai estar acompanhando o caso totalmente de perto, junto à Polícia Civil. E o motoqueiro, então, não procurou o seu Gilvan para poder se desculpar, nada? Não. Pelo contrário, eu acho que ele se apresentou... A polícia já chegou à casa dele e parece que ele fugiu. 2 dias depois parece que ele se apresentou. Então a gente está aguardando, junto ao jurídico, do advogado. Não, ele fugiu da residência dele, parece que foi para outro município, mas depois ele se apresentou. Eu vou até ver essas informações e depois vou te passar para não estar falando nada... Ali, a gente tem que deixar claro aqui que aquilo ali foi um caso à parte, né? Na boa parte aí, tanto o motoqueiro quanto o taxista, a gente tenta manter uma boa relação ali. Afinal de contas, nós somos profissionais do volante. Há pouco tempo eu peguei um ônibus, cara. Estava muito tempo sem pegar ônibus, meu carro quebrou, deu problema no ar-condicionado. E eu fui buscar o meu carro, falei, quer saber, eu vou de ônibus. Aí peguei um ônibus. Cara, eu sentei ali num dos bancos da frente e eu comecei a observar ali o comportamento do motorista de ônibus. Cara, o grau de estresse que aquele cara ali acumula no desempenho da sua função é muito grande, cara. O barulho sonoro, um ônibus sujo. Trepidação, bate tudo, bate vidro. A suspensão não tem mais borracha. Estresse dos engarrafamentos. E aquilo que aconteceu com aquele motoqueiro ali, claramente, foi um exemplo de um estresse emocional aflorado ali, porque inúmeras vezes você vê aí motoqueiros ajudando, carro enguiçado no meio da rua, empurram com o pé, eles são bem unidos, né, cara? Então, eu acho que o taxista tem que ser assim, eles são muito unidos, né? E normalmente eles têm uma boa relação com a gente, só foi um caso à parte. Eu acho que todo profissional do trânsito entende muito outro profissional, porque convive os mesmos problemas, né? Então, eu acredito que foi também uma coisa atípica, né, cara? Aquela agressão, aquele cara devia estar com algum problema, ou ele é uma pessoa muito agressiva. Porque o seu Gilvan é um taxista muito pacífico, cara. Ele ficou ali em todo momento empurrando o cara, ele não encarou. Eu acho que isso foi uma das grandes benefícios ali dele não ter sido agredido. Entendeu? E a gente espera que isso não aconteça, que esse cara sirva de exemplo para não acontecer isso, gente. O único lado ruim que eu vejo desse fato aí, e aí foi amplamente criticado no meio da categoria, é que os taxistas que estavam em torno ali não se envolveram da forma que deveriam se envolver para conter aquela ação do motoqueiro.
No vídeo aparece outros táxis, mas como é um posto de combustível, eu não sei, que tem uma loja de conveniência e um banheiro distante, de repente eles deixaram o carro abastecendo e deram aquela corridinha no banheiro. Então eu não consigo realmente julgar ninguém, porque eu não para falar a verdade, eu nem sabia que tinha sido no posto. Para mim tinha sido no ponto de táxi. Não, foi num posto de gasolina, onde ele parou para abastecer. E esse posto, por coincidência, as bombas de gasolina são um pouco mais à frente da loja e o banheiro é na parte de trás da loja de conveniência. E o GNV é atrás, ficam atrás. Então, se você deixa seu carro abastecendo, você vai a um banheiro ou vai numa loja de conveniência que tem um cafezinho, que tem uma água, que é um posto que atende muito bem o taxista, que é o posto São Sebastião, ele acaba se dispersando. Eu muitas das vezes deixo meu carro ali, enquanto abastece eu vou fazer outra coisa. E aí eu não sei se realmente eles presenciaram. Agora, Rodrigo, eu vejo você e o Celso realmente muito atuante no sindicato, e aí mais uma vez parabéns aí pelo que vocês fizeram. Achei que foi um exemplo do que um sindicato deve fazer quando tem problemas como esse, tá? Então vocês estão de parabéns, achei muito bacana essa atitude de vocês. Cara, a gente fez tipo um senso de urgência. Quando eu identifiquei esse problema, eu liguei para o Celso, liguei para as outras pessoas da diretoria e falei, cara, a gente precisa amanhã acompanhar esse cara de todos os jeitos. A gente não pode deixar esse taxista na mão. E aí a gente criou um senso de urgência, foi aquele negócio, para tudo que você está fazendo e vamos resolver o caso desse. Eu sei que, e esse caso agora é prioridade, porque a gente poderia ter perdido um taxista ali. Então, e foi um caso muito grave. E a gente tentar minimizar a dor dele. Entendeu? A gente não consegue fazer isso sempre, mas tem horas e tem necessidades que você tem que parar tudo e resolver. Ô Rodrigo, vocês estão há quanto tempo à frente do sindicato? Fizemos agora em dezembro, agora nós vamos fazer 5 anos e meio. Inclusive, ano que vem, ano de eleição, que o nosso mandato são de 3 anos. E aí a gente pegou o sindicato Então vocês foram reeleitos? Uma vez, mas foi uma chapa única, e aí ano que vem é o ano de eleição. Então o Celso está de ponta a ponta como presidente? E dentro do estatuto ele precisa sair agora ou ele pode permanecer? Não. Só que ele já falou, que a gente já andou meio que conversando, ele falou, se vocês quiserem que eu venha, vai ser meu último mandato. Ele não quer, então vocês têm mais 3 anos e meio para preparar um futuro presidente. Caso ele se reeleger agora... Por quê? Ele quer sair? Porque eu acho que ele tem que dar vez a outro, né, cara, também. Não. Por mais que o Celso... Tem que continuar, cara. Sim, mas eu acho que perpetua. A gente tem que formar novas lideranças. Não é que ele não vai deixar de participar do sindicato. Ele não quer sair ele quer sair da presidência para preparar outro, cara. O sindicato é da categoria. Vai que você, sei lá, tem um taxista lá com uma ideia super legal, com uma chance, cara, vamos conversar com esse cara, vamos deixar esse cara ser presidente. E ele é atuante na profissão, o Celso trabalha no táxi, né? Todos nós do sindicato trabalhamos diariamente, ninguém tem remuneração, pelo contrário, a gente pegou um sindicato com 80 associados e uns 400 mil reais de dívidas. Nossa. E hoje a gente, a nossa mensalidade com 400 mil reais de dívida era 30 reais, a gente reduziu para 20. E agora, esse ano, a gente voltou para 30, depois de 4 anos e meio. Tem bastante gente pagando o sindicato? 1.000 e pouco, mas não pagam, assim, todo mês. Às vezes o cara junta 3 meses e paga, às vezes o outro não paga, aí fica aquele negócio, mas aí a gente está conseguindo. Metade da nossa dívida, eu vou até falar para você, e eu vou até gravar um vídeo falando isso para a categoria. Dos 2 anos para cá, a gente entrou com processo na prefeitura de imunização do IPTU. Porque metade da nossa dívida era de IPTU. Isso é em torno de 200 mil reais. E aí o sindicato ele tem esse direito, as gestões anteriores não tinham feito e a gente entrou. E aí solicitamos à prefeitura o cancelamento da nossa dívida. E aí saiu agora, mais ou menos 1 ou 2 semanas atrás, 3 semanas atrás mais ou menos, a gente ainda nem gravou um vídeo, porque acaba acontecendo problemas diários e eu dependia para fazer isso, a gente queria fazer. Está saindo Celso, de primeira mão no nosso programa aqui. De primeira mão no seu programa. O prefeito isentou os 200 mil reais de dívida que a gente tem e ainda deu a isenção de IPTU até 2050 para o sindicato, que vão ser mais 27 anos para frente. Que é uma coisa que eu acho que não vai ficar nem no meu legado, nem no de Celso. Que daqui a 27 anos, de repente, nós não vamos estar ali, mas vamos deixar esse legado. E o prédio é nosso. Lá a gente tem aquele prédiozinho de 2 andares, só que vai ficar para as futuras gerações, cara. E isso é muito legal. Até pro Copta Erge tá ali, né? Sim. Usar como endereço o Copta Erge, o Robocop e o
E o Eduardo estiveram aqui e falaram isso pra gente. Sim. E aí tá lá, a sede não é minha, não é do Celso, é do sindicato, a gente vem fazendo melhorias, mas você sabe que você tirar R$200 mil de dívida e ainda prorrogar a isenção de IPTU até 2050, mais 27 anos, isso é um negócio muito legal. E aí, dos R$400 mil de dívida que a gente tinha, só nessa tacada a gente resolveu metade. E a outra a gente já vem, que foram os acordos que a gente fez com os funcionários. Um a gente já quitou, o outro está no finalzinho. E tem uma parte da dívida grande com o ISS que não depositava, que a gente fez o parcelamento, está conseguindo cumprir, graças à ajuda e à colaboração de todo o taxista afiliado, que todo mês vai lá e paga os seus R$30. E o sindicato, ele representa outros municípios também? Sim, são 18 municípios, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Tanguá. Tanguá a gente representa, mas Tanguá não tem táxi, e a gente quer uma reunião com o prefeito lá, nem que ele libere 10, 15, 20 autonomias, porque todo município tem a necessidade de ter táxi. Ah, mas Tanguá é um município pequenininho, mas com certeza tem demanda, entendeu? Não é possível que a gente não consiga comportar ali 10 táxis. Iguaba tem 30. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta com relação ao sindicato. Não existe distinção lá por Niterói, pelo sindicato de taxista auxiliar e taxista autorizatário. Todos... Não, lá nós somos o sindicato que representa tanto os taxistas auxiliares e permissionários. Pelo contrário, a gente considera todo mundo taxista, porque faz a mesma profissão. Outra coisa, eu queria... Tanto faz, o permissionário pode ter a sua ficha e o auxiliar pode ser. Inclusive, na nossa diretoria, tem auxiliares, tem permissionários, tem presidente pessoal de cooperativa, de associação e do convencional, que a gente fala que é pedra, né? Uhum. Então tem todo um mix, ela é bem mista e por isso que a nossa representatividade é bem legal. Agora a gente está tentando incluir dentro da nossa diretoria as delegacias sindicais nos municípios. Então a gente quer pegar cada um município desse, eleger um taxista responsável como um delegado sindical. E eu acho que é o legado que a gente vai tentar iniciar antes do terceiro mandato. A gente já vem conversando com alguns taxistas que são lideranças no seu município e a gente vai formar as delegacias sindicais. Não há um conflito com o Sinditaxi, com o Simi-Ataerj, que vem com a proposta de ser um sindicato estadual, que de fato mas é um sindicato que representa os auxiliares. E o Sinditaxi não, é um sindicato... Não, é um sindicato de todos. De todos. Então, dos taxistas que vai de Niterói a Quissamã. Então, Búzios, lá a gente tem taxista, Cabo Frio a gente tem taxista, Macaé a gente tem taxista, Casemiro de Abreu, Araruama, São Pedro, Arraial. Muito bom, é importante. Ô Rodrigo, tem alguns feitos importantes aí pelo sindicato, né? Vocês mudaram o acordo do táxi de Niterói. Na época eu lembro que eu te liguei, eu falei, Rodrigo, como é que pode isso? Aí você me explicou e eu entendi, né? Cara, isso foi muito legal, ô Teco, porque na nossa campanha, algum taxista falou comigo isso na rua. E eu fiquei com aquele negócio, cara. Não foi uma ideia minha, foi alguém que me falou na rua, não vou lembrar quem é, mas foi uma ideia brilhante. E aí a gente começa a fazer um estudo, né? É o que eu falo sempre, eu não quero nada que as pessoas façam porque eu sou gente boa, porque eu tenho meus lindos olhos verdes. Não. Eu quero que faça porque é bom para o taxista, é bom para a cidade, é bom para a prefeitura e para mim isso é importante. Então, se a população da cidade ganha, se o taxista ganha, se a prefeitura ganha, a gente tem que fazer. Não tem outro meio. E aí eu sentei com as principais montadoras e perguntei a ele, qual o problema do preto para azul? Aquece mais? É mais barato? Não sei o que lá. E aí só tive coisas positivas, sabe? Aí eu falei, fui nos pintores, principais pintores da cidade. Quanto custa eu comprar um carro preto e pintar de azul? De R$1.300 a R$3.000 na época. Fui nos despachantes da cidade. Quanto tempo eu levo? Qual o valor do Duda que eu pago? E quanto tempo eu levo para fazer mais uma vistoria de alteração de cor? E aí você bota tudo na ponta do lápis. O taxista gastava de R$1.300 a R$3.000. Ficava em média 5 dias a mais para pintar um carro tudo direitinho. De 3 a 5 dias, pagava mais um Duda, descaracterizava um veículo zero. E os que taxistas de Niterói estavam fazendo, comprava preto, pintava de azul, mas não pintava o teto. Que é tão parecido que o cara não pintava o teto e passava na vistoria. O azul
a gente não tinha um padrão de azul. Se você vê hoje, 98% é aquele azul marinho, mas não é a cor que a prefeitura estabelecia. A cor que a prefeitura estabelece é um azul mais claro, bem parecido com esse daqui. Aí você pegava, às vezes, um cara que pegava um Honda, que o azul já era diferente, então despadronizava o carro no ponto de táxi, que ficava 2, 3 tipos de azul. E a prefeitura acabava aceitando, porque senão ela ia ter que pintar um carro azul, que já era azul. E aí a ideia do preto foi essa. O preto normalmente a cor é mais barata. O preto toda montadora tem. Não houve nenhuma resistência dos taxistas com a ideia apresentada. Se teve, foi muito pequena. E aí você tem a certeza que se você está agradando 90%, eu não me incomodo de não agradar os outros 10%, porque eu sei que eu estou fazendo certo. Unanimidade a gente nunca vai ter. Assim, não dá para fazer uma coisa que está 45 a 55. Mas o que está predominando lá agora ainda é o azul? Porque na medida que vai trocando de carro é que vai botando preto, exatamente. Não é isso? Então, assim, como a lei foi feita em 2021, depois da lei só poderia ser preto, 2022 só preto, 2023 só preto. Quando chegar em 2031, tudo vai ser preto. Você não é obrigado. Rodrigo, e se eu comprar um carro 2018 agora, porque o meu é 2013? Ele pode ser azul ou preto. A gente deixou isso muito claro na lei. E a lei está rodando 2 anos assim. Teve um entendimento contrário agora de alguns fiscais que a gente está pedindo parecer da Procuradoria para que não tenha, porque a lei é muito clara. Se eu te mandar a lei e você mandar para 10 advogados, está ali. Se você quiser adquirir um 2018 preto, passei em frente a uma Localiza e quero comprar um carro preto, ótimo, beleza. Foi por livre e espontânea vontade do permissionário. Entendi. Entendeu? Agora, se ele quiser comprar um ex-táxi que seja azul, ótimo. E aí a gente incluiu a faixa adesiva, que é outra coisa também que favorece o taxista, por não ter a necessidade de pintar uma faixa e depois, na hora da venda, ter que pintar as laterais do carro. Então, isso foi outro benefício que a gente aproveitou incluir na lei também. O que? A faixa adesiva. Sim. Tá. Entendi. Não precisa pintar, pode botar. Não botar. precisa pintar, pode botar ela adesiva. Tá, perfeito. E aí a gente não mudou nada. E há pouco tempo eu vi uma circulada do Sinditaxi e que isso gerou até muita dúvida aqui pelo Rio de Janeiro, porque muitos taxistas vieram me perguntar. Vocês soltaram uma nota dizendo que carro 2010, 11, 12, 13, 14 poderiam fazer a vistoria até o final de 2024, é isso? Exatamente. Os carros 10, 11, 12 e 13... tá. 13 vão poder rodar até o final de 2024. 14 já se inclui. Sim. Por que a gente fez isso, Teco? Primeiro que a gente observou o momento pós-pandêmico. Tem muito taxista que juntava aquele seu dinheirinho que acabou gastando na pandemia. Isso. Então foi um dos pontos negativos. Segundo, a gente fez um estudo em cima de quantos carros iriam ser beneficiados. E aí eu olhei, o que eu pedi à Subsecretaria de Transporte? Me dá aí a quantidade de carros, 2010, 11 e 12. Tem muita coisa? 329. Aí eu peguei assim, vamos lá, me dá os carros aí 23, 22 e 21. Não chegava a 100. 329, cerca aí de 20%. 21%. Hoje tem quantos carros, quantos táxis em Niterói? 1.909. Chegava a 20% da minha frota. 20%. Aí eu pegava os carros que foram trocados em 23, 22 e 21. 80 e poucos carros. Então tem pouca gente trocando e muita gente com problema. Se fosse o contrário, eu ia falar, meu irmão, o erro é de vocês. Mas como o estudo que eu fiz, pouca gente estava trocando e muita gente não estava trocando, eu me preocupei, meu irmão, o problema é do mercado. E aí você começa a analisar o problema do mercado. Pós-pandemia, aumento de combustível, diminuição dos pedidos de táxi, home office, que tira muita corrida de empresa, do taxista. Houve alguma resistência? Isso foi um projeto de lei ou foi via Fizemos decreto? através... O 2012 foi decreto, a gente conseguiu conversar com o secretário e desenrolou. O 10 e 11 a gente fez um projeto de lei, já foi aprovado na Câmara, nas 2 instâncias, e agora o prefeito vai sancionar. Houve alguma resistência via Câmara? Não. A gente tem um bom relacionamento na Câmara, a gente tem hoje 21 vereadores na Câmara. Prefeito também provavelmente vai sancionar? O prefeito vai sancionar. A gente fala bem com uns 17, 15 vereadores, então nunca tem problema. A gente pega um vereador que, me ajuda a tocar isso daqui, me ajuda, e a gente já não é o primeiro projeto que a gente faz na Câmara, tá? Esse seria o 4º. Mesmo sem mandato, só com o nosso... levando as propostas corretas, sérias. Então a gente sempre está... conseguindo fazer essas coisas. Rodrigo, quando você propõe uma ideia bacana, independente de você estar no sindicato ou ser uma pessoa independente, é acatada. Exatamente, mas você agora, tem que obviamente que você tendo ali... Tem um relacionamento com um vereador que possa estar te ajudando, com outro vereador, porque de repente o cara vai ser autor, o outro coautor, você bota os dois autores. Isso daí a gente desenrola bem, graças a Deus nosso sindicato é muito bem visto pelos vereadores.
Agradeço o vereador Andrigo, líder de governo, que sempre ajudou a gente, a vereadora Valquíria. Então, tem N vereadores que a gente tem um acesso muito bom e a gente fala muito bem também com o presidente da Câmara Cal. Então, o que a gente faz? Pede um para montar, o outro fica de coautor, o outro ajuda a aprovar nas comissões e a gente pede o presidente para botar para votar rápido. E a gente consegue isso e aí é tramitado. Às vezes, o tempo de projeto que demora um pouquinho, porque é para a gente formar Isso. e aí a gente tem todo o cuidado por ser taxista, né, cara? Então, a gente quer, antes de ter feito, deixa eu dar uma olhadinha, às vezes demora um pouquinho mais. Tá certinho, a gente manda para o advogado desses caras, tem alguma coisa para mudar, aí tanto ok, a gente encaminha. E aí a gente conseguiu, mas incluindo os carros de 2013, dá 529, cara. 534 táxis, que foram mais 205. Você imagina se a gente não renova até o ano que vem, que aí vai dar uma sobrevida para o cara juntar um dinheirinho, para o cara se organizar melhor. A gente sabe que isso não é bom para a praça, né, cara? Quanto mais carros novos para a praça, melhor. Mas a gente entende que o momento hoje do taxista, com a alta taxa de juros, com o fim do FAT... Então a lei, ela dá uma prorrogação, ela não altera a regra. E a regra não altera lá... o tempo de vida útil, 10 anos. 10 anos. E para inserir um veículo? Para inserir o veículo, se você tirou um carro, um exemplo. Se eu tirar um carro 2013 hoje, eu posso botar um 2014. É sempre um ano antes. Bom, se eu tirar um 2020, eu tenho que botar um 21. Você entendeu? Não. Então vamos lá. Seu carro é que ano? Meu carro é 14. 14. Lá você pode comprar um 15 e colocar. Você está colocando um carro mais novo. Entendi. Você pode comprar um 16, um 17. Dá um outro exemplo. Um carro 18. Eu posso colocar um 19, um 20, não existe um 21. um norteamento assim de até 6 anos, como é aqui no Rio de Janeiro? Não, lá um ano mais novo. Entendi. Agora, tem um lado ruim. Se você desemplaca as com 21... lá são presenciais ou documental? Presenciais. São presenciais. Se você desemplaca um 21, 22, 23 ou 24. Entendi. Entendeu? Entendi. E outra coisa, então serão 10 anos a partir de 2024. 2024 volta os 10 anos. Os 10 anos. Outro feito importante que vocês fizeram aí foi o recadastramento, né? O recadastramento a gente começou a organizar antes das transferências. Por quê? A gente solicitou o secretário que fizesse esse recadastramento para a gente estar entendendo hoje qual é a realidade do táxi de Niterói. Quantos táxis estão emplacados, quantos táxis estão desemplacados, por que está desemplacado, quanto tempo está desemplacado, se o cara vai emplacar ou se ele vai devolver para a prefeitura. Porque, além do sindicato, a gente precisa estar os 1.900 táxis rodando. Se eu tenho 1.909 permissões, eu quero que os 1.909 táxis rodem na cidade. Por quê? Se um taxista desiste, vamos supor, Deus me livre e guarde, faleça, aí a família não quer mais, ela devolve para a prefeitura. O que acontece com essa autorização? Vamos lá. Até hoje, ela fica lá parada. E agora, a gente está, depois do recadastramento, a nossa próxima luta, resolvidas as transferências, a gente vai entender o número real de taxistas e de taxistas auxiliares. A gente vai fazer uma lista de auxiliares, igual o Rio fez, a gente já está estudando isso. Eu já tive uma reunião na Secretaria de Transporte do Rio. Eu estou falando com o pessoal de São Paulo e de Brasília para criar um modelo para Niterói. Ainda tem uma proporcionalidade por lá? Tipo, tantos carros para... Não, primeiro eu tenho que levantar o número de autonomias paradas e caçadas. Isso. E depois saber o número real de auxiliares, que hoje eu não tenho. Porque com a transferência, muito auxiliar ganhou a sua permissão do ex-dono, do proprietário. E aí, esse auxiliar que ganhou, ele é proprietário agora. E ele sai de auxiliar, depois da transferência, e vira permissionário. E aí eu vou ter o número real de auxiliares. E o recadastramento ele é diferente da vistoria, porque você pode o recadastramento, que a vistoria poderia ser o próprio recadastramento, não? Às vezes a gente faz uma vistoria / recadastramento, que a gente mata as duas coisas. Só que o recadastramento, se você não der uma justificativa e se você não comparecer naquela data, você pode ter sua permissão cassada. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Lá em Niterói funciona assim. Você só pode ficar 2 anos sem fazer vistoria, senão você perde. Isso é lei. Que eu acho que é igual na grande maioria dos táxis do Brasil. Só um minuto. Niterói tem alguma lei específica falando sobre táxi lá, como tem aqui ali um 59, 54? Lá tem uma regulamentação. Tem regulamentação. Tem. Tá. Mas em seguida, o que acontece? Lá em Niterói, vou dar um exemplo. Você teve um carro desemplacado. Tem o código disciplinar lá. Também tem. Você teve um táxi desemplacado. E aí, 2 anos depois, você não botou táxi.
Aí eu vou te chamo no recadastramento. Teco, você não botou o táxi por quê? Você fala, meu irmão, tô com um processo judicial, tá aqui, de uma briga de pensão da minha esposa comigo, não sei o que lá, ou de uma separação. Beleza. Você comprovou, tá julgando ainda, a prefeitura não pode se meter e tem que aceitar aquilo, concorda? Então a gente tem ali um táxi a menos porque tem um problema judicial. Vamos lá. Você tem um táxi lá que o proprietário faleceu. Quando o proprietário falece, você tem 120 dias para transferir a permissão. Perdeu o prazo, perdeu a concessão, a permissão. Vou dar um outro caso aqui. Eu vou lá e falo, Teco, por que você não emplacou o seu táxi? Não, eu tô esperando, meu táxi bateu, eu tô esperando o seguro me pagar, o seguro tá demorando, tô aguardando ele na justiça. Guardando seguro na justiça, eu te dou um novo prazo. Você não emplacou seu carro por quê? Um outro motivo. Porque eu comprei na GM e está demorando a chegar. Comprei na Fiat, comprei na Jeep, comprei na Toyota e o carro que eu pedi é um carro mais específico, está demorando a chegar. Mas está lá a nota fiscal, tudo direitinho. Agora a última, que aqui eu já tenho N problemas, que aí eu ok, te aguardo, te espero, não tem outro jeito. Isso. Agora, eu não tenho dinheiro. E aí? E aí a gente sabe que isso é um problema. Então eu vou dar um prazo para ver se você consegue. Se você não conseguir, a prefeitura ela caça essa sua permissão porque não tem outro jeito. Você imagina daqui a um tempo se ninguém tem dinheiro, e aí a gente como sindicato tem que entender esse problema e buscar melhores linhas de financiamento. Mas se um número muito pequeno disso não conseguir grana para fazer, a gente não tem muito o que fazer. Nosso papel como sindicato é tentar identificar os problemas e resolver. Agora está podendo transferir lá. Agora está podendo transferir. Abril, tá podendo transferir. Foi uma luta nossa de 3 anos, cara, assumido na campanha, e aí a gente conseguiu agora a liberação, e aí já tem, anteontem eu estive lá, já tem 18 permissões que deram entrada, 16 já foram aprovadas e já estão sendo publicadas. Tá. Na verdade... Rodrigo, aqui no Rio, o auxiliar ele é considerado um estágio probatório para você se tornar um taxista. Então aqui você não pode, para você se tornar um autorizatário, você tem que passar por um período como auxiliar. Se não me engano, aqui não me falha a memória, são 180 dias, 6 meses. Niterói. Niterói é o que eu te falei, a gente está criando uma regra que eu já sentei com o pessoal do Rio, já ouvi, vou sentar com São Paulo e Brasília e vou sentar com os auxiliares para discutir isso. Para a gente criar essa lista aí de auxiliares, que eu acho a ideia sensacional, que o Rio já faz muito bem, e eu acho que tudo que a gente vê que faz melhor do que a gente tem que copiar e, de repente, adequar do nosso jeito, se a gente achar que uma coisa ali é melhor. Então, o meu compromisso agora com os auxiliares é esse. Eu já conversei com o Rio, já tenho as informações do Rio, vou conversar com São Paulo, vou conversar com Brasília, vou ver dos 3 o que eu acho melhor de cada um, vou adequar para Niterói e apresento aos auxiliares. Os auxiliares dando ok, eu apresento o governo e a gente abre uma discussão. Entendeu? Só para deixar claro aqui, porque eu estou falando que do auxiliar, que é um estágio probatório aqui, e de fato você não consegue aqui pelo Rio de Janeiro você se tornar um autorizatário se não passar por uma fase como auxiliar. E eu estou dizendo aqui são 6 meses, mas eu estou tentando puxar pela minha cabeça, tá? Eu não sei, eu não tenho que ler realmente o código aqui, mas aí não cabe fazer aqui no meio do programa, para que não tenha crítica aqui. Não, porque não são 6 meses, é porque, é tanta coisa na cabeça, mas eu não sei se são 6 meses ou 1 ano para que você possa. Eu acho que são 6 meses. Eu apostaria hoje minha ficha que são 6 meses, tá bom? Depois eu vou até me recapitular quanto a isso. Mas o fato é que... Agora, Rodrigo, a gente está numa iminência, porque a gente está... Agora, eu acho que o Rio de Janeiro foi uma das únicas capitais no país que permaneceu com as transferências de autorizações após a decisão do STF com aquela ação direta de constitucionalidade da Lei 12.587, artigo 12, enfim. Para resumir aqui, que o taxista não poderia mais transferir as autorizações de táxi. E o que é pior disso tudo, o taxista morreu, a família não fica. Deixa eu te falar, lá em Niterói só transferia através de morte. Lá em Niterói não parou de transferir, só através de morte. Só através de morte. Entre vivos que está há 9 anos sem transferir, 10 anos sem transferir. Nossa. Então assim, entre mortos lá nunca parou. Isso foi legal. Mas entre vivos,
a Procuradoria tinha um entendimento e através desse parecer... Eu teria feito um bolo para comemorar, meu amigo, porque 9 anos sem transferir... Não, a galera lá fez um baita churrasco, eu fui convidado, foi muito legal. Assim, teve auxiliares que ficou muito grato por essa conquista. Parabéns. A gente conseguiu fazer um evento que reuniu quase 250 taxistas, cara. E aí tem aquela galera que não pode ir, né? Então a gente acredita que isso seja aproximadamente entre 500 a 600 transferências que a gente vai fazer depois dessa autorização. Isso vai dar uma arrumada na casa, a gente vai ver mais carro novo em Niterói, porque o cara vai poder financiar no nome dele, não vai precisar do nome do permissionário que já deu a permissão para ele, então isso vai ser muito bacana. Bacana. A gente fez uma resenha prévia aqui do nosso bate-papo aqui, e nessa resenha que a gente fez previamente aqui, a gente falou sobre a probabilidade disso resvalar lá na frente, porque com o STF, na sua modulação, ele deu um prazo que, na verdade, é até abril de 2025. Né? Sim. E aí, deixa eu só concluir. E aí, a partir daí, eu tenho para mim que o Rio de Janeiro vai continuar. E aí, eu ainda estou até para gerar um conteúdo sobre isso. Como é que está isso por Niterói? A expectativa. Aí você falou que existe já uma articulação. Deixa eu falar assim. Primeiro que lá em Niterói, agora a gente tem um sonho muito grande, que cada auxiliar tem a sua permissão. Então a gente está fazendo essa vistoria / recadastramento para entender qual é o nosso número real de auxiliares. Eu já me reuni com os auxiliares e é um compromisso do nosso sindicato com eles. E a gente já fez esse recadastramento para entender quantas autonomias estão paradas e foram cassadas pela subsecretaria para a gente retornar essas autonomias para auxiliares. Então isso é um sonho que o nosso sindicato tenha, que cada motorista auxiliar tenha hoje uma permissão, e a gente vai lutar para isso. Falando sobre esse prazo final do STF, que é lá abril de 2025, a gente já levantou que tem um deputado que não foi eleito, não é do Rio, né? Ele é de outro estado, mas eu já tenho a lei que ele criou, e eu tenho conversas com o deputado Pedro Paulo para ele assumir essa lei, agora comandando a frente parlamentar do taxista, para ele estar tocando isso, para que isso seja uma realidade. E o método que eu acho legal, tá? E que eu vou propor, é que seja uma transferência a cada 3 anos, porque você acaba com o comércio aquele cara que vende e compra, isso que prejudica o taxista. Uhum. Entendeu? Então, se você faz uma transferência a cada 3 anos, a cada 4 anos, ninguém vai querer, nas cidades que isso acontece, comprar uma permissão para depois ficar com ela 3 anos para vender. Uhum. Ou o cara, se ele comprar, ele vai para trabalhar. Então, essa é a preocupação que eu tenho. Eu acho que isso acaba, isso põe um fim. Então, é a sugestão que eu vou dar a ele. Eu estava muito preocupado em resolver esse problema em Niterói, e agora a gente está preocupado em resolver esse problema de dar continuidade às transferências, mas de forma com essa pausa de a cada 3 anos, que aí acaba com aquela galera que quer ganhar dinheiro em cima do táxi. Você ainda está na frente da táxi? Não faço mais parte, não. Eu agora estou fazendo um trabalho em Brasília, junto com a Confederação, com a Federação dos Taxistas e com os sindicatos. E outra coisa, regulamentação dos aplicativos por Niterói, cara? Antes da pandemia, isso tem mais ou menos uns 4 anos, 5 anos, o prefeito Rodrigo Neves fez uma regulamentação, né, porque ele era prefeito, bem moderada. Você sabe que não pode fazer muito rude, muito justa, né, porque eles acabam entrando na justiça. E aí, infelizmente, na época, o deputado federal Carlos Jordi entrou na justiça, e ele era um defensor dos aplicativos, e aí inviabilizou essa regulamentação. E aí veio a pandemia, e aí a Procuradoria está entrando na justiça para reverter isso. Então a gente espera que essa regulamentação seja cumprida e que siga de exemplo para outras cidades, porque é uma coisa bacana, e a gente sabe que o táxi é o poder público. Uhum. Rodrigo, tem alguém que te xinga lá em Niterói? Tu tem oposição lá? Porque, cara, por que eu tô te fazendo essa pergunta aqui? Eu tô conversando com o cara e você vê que o cara domina o assunto, né? Aqui eu quero que vocês saibam de uma coisa. Que você não perde a graça, perde a essência. Não tem, vou conversar aqui. Não tem essa parada, não, irmão. Aqui eu tenho que perguntar e o cara tem que estar pronto para responder. E você vê que o cara domina o assunto de Niterói na palma da mão. O cara tá preparado. E
Eu nunca vi. Tem alguém que te xinga lá, que fica pegando no teu pé, te perturbando às vezes? Assim, sempre tem, né? Eu não busco perfeição em ninguém, não. Se alguém busca perfeição em mim, é até errado, cara. Porque, assim, eu costumo falar que as pessoas só tacam pedra em árvore que dá fruto. Então, se alguém faz isso, é sinal que a gente tá dando fruto. Você sabe que hoje, cara, assim, eu vou ser franco pra você. Do mesmo jeito que o elogio, ele te levanta, massageia o teu ego e tudo mais, a crítica às vezes abala, obviamente. Aqui tem um coração, pô, aqui tem uma emoção em cima. E às vezes algumas críticas vêm, cara, e eu confesso a você que eu fico meio triste. E hoje eu peguei um comentário lá no Facebook, inclusive, de um colega chamado Sandro. Esse cara, ele inúmeras vezes ele veio me perguntar alguma coisa, me tirar alguma dúvida, trazer uma sugestão. Durante um período até pediu para que eu pudesse arrumar um carro para ele, infelizmente eu não pude. E hoje ele soltou um comentário lá dizendo: poxa, Léo, quem te viu e quem te vê, você é questionado por algumas pessoas por aqui, vejo muitos comentários de pessoas falando de você. E eu falei para ele exatamente isso que você acabou de me dizer. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. E infelizmente a política ela propicia isso, né? A gente não consegue agradar todo mundo, não tem jeito, nem o nosso pai maior conseguiu agradar a todos, não seríamos nós, e a gente acaba sendo sujeito a essas críticas que eu confesso, entristece em algum momento, entristece. Por isso que eu estou te perguntando isso. Ô Teco, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu competi minha vida inteira, eu sou campeão mundial, campeão pan-americano, 5 vezes campeão brasileiro, e só tem... Nossa Senhora. Eu tenho mais de 100 medalhas, cara. Eita. Eu dei seminário. É mesmo, cara? Eu tenho uma longa história no jiu-jitsu. E só tem 2 coisas que te param, que é a crítica e o elogio. Se o cara te critica demais, você acaba desanimando e parando de treinar. Se o cara te elogia demais, você fala, pô, tô ganhando tudo, não vou treinar amanhã não, vou descansar. Meu irmão, eu podia ganhar um campeonato que fosse. No domingo, na segunda-feira eu tava treinando. Entendeu? Eu podia perder o campeonato que fosse. No domingo ou no sábado, na segunda-feira eu tava treinando. Todas as minhas folgas, eu trabalhei 14 anos na Ambev antes de ser taxista. Todas as minhas folgas no trabalho era para treinar. Eu sempre botar assim, em algum lugar do mundo tem alguém treinando forte, então tem que treinar mais forte do que esse cara. E o que eu penso? Eu não posso perder minha essência. Você me criticou? Beleza. Você me elogiou? Muito obrigado, te agradeço. Mas minha essência é ajudar. Minha essência é fazer o bem. Você é um cara muito preparado, Rodrigo. Então, parabéns, cara, eu não vou parar de fazer uma coisa que eu gosto, que eu amo, porque assim, eu sempre ajudei o taxista, desde que eu virei taxista, porque eu sempre ajudei outras pessoas em outras profissões. Mas ajudava com uma corrida, ajudava sempre com corrida, né? Que é uma forma de se ajudar. Não posso fazer, me ajuda, leva meu cliente no aeroporto, leva meu cliente ali. E aí o taxista me agradecia, eu ficava feliz por causa disso. Pô, ajudei um cara hoje. Isso está na minha essência, ajudar. E aí, quando a gente se predispõe a ser um secretário-geral do sindicato, onde quando você faz alguma coisa, que você ajuda 500 pessoas, meu irmão, coração, sabe, explode de felicidade. Quando você faz uma vistoria que você vai ajudar 600 pessoas, quando você faz uma lei que vai ajudar não sei quantos. Na pandemia você distribuiu alimentação. Distribuiu alimentação, a gente conseguiu um benefício na cidade para 2.600 taxistas ganhar R$500 durante 15 meses. Rodrigo, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Que a gente estava batendo papo, eu falei, pô, vou perguntar isso aqui. Você falou que o Sinditaxi representa também São Gonçalo. São Gonçalo, Maricá, então, Itaboraí. São Gonçalo, eu participei de uma audiência pública em São Gonçalo, enquanto estive como delegado de Cimenta Erge, e naquela época tinham me participado. São Gonçalo, na verdade, o auxiliar, ele não tem cadastro na prefeitura. Não tem nada. E esse em Niterói tem. Tem. Então, e aí o auxílio combustível eles não receberam. No governo anterior, eles não receberam. Não receberam. Isso é um problema, cara. Um problema muito grave. Porque esse auxílio do governo federal, na verdade, ele começou, quando o governo federal criou, ele imaginou por táxi. E aí eu fiz uma reunião em São Gonçalo e marcamos uma reunião com o ministro. Eu não pude ir, mas foi a confederação, foi as federações e foi alguns sindicatos. E aí eles explicaram isso. E eles entenderam que o auxiliar tinha direito. E aí, depois dessa reunião, o ministro, na época,
autorizou o cadastro dos auxiliares, que eles não estavam aceitando. E aí a gente conseguiu resolver o problema de todos os auxiliares do Brasil nessa tacada. Entendi. Na verdade, eu ia nessa reunião e o sindicato comprou minha passagem para o mês seguinte. Oh, meu Deus do céu. Então, acho que foi tão feliz que a gente tinha conseguido a reunião, a empolgação. E aí, quando comprou minha passagem, comprou para o mês seguinte. Chegou no aeroporto, não, mas só passagem para o mês que vem. Meu Deus. Aí volta eu para casa, mas foi muito legal. Não foi uma conquista. Antecipar, não dá, foi no ato. Não dá. Para antecipar, você comprar outra ali na hora seria absurdo, né? E aí, mas o importante foi a gente ter conseguido essa reunião e ter beneficiado todos os auxiliares do Brasil, porque aí você consegue incluir todos os auxiliares. Mas São Gonçalo continuou fora. Continuou fora. O auxiliar. Hoje o auxiliar não tem registro na prefeitura de São Gonçalo. Isso é até ruim, né? Porque se o cara é parado absurdo, dirigindo um táxi sem o cartão, isso é complicado. É verdade, não. Isso é inadmissível, cara. Auxiliar é taxista, Rodrigo. Olha só, até o que eu vejo assim isso. é o Rio muito à frente de outros municípios. Niterói é um pouco próximo do Rio, só que a gente tem uma desvantagem porque o sindicato do Rio, e por vocês já estarem na luta há muito tempo, as coisas no Rio aceleram mais. Mas a vantagem que vocês têm é que vocês falam com um só prefeito. A cidade é grande, mas quando vocês resolve para todo mundo. Niterói, a gente está bem próximo do Rio em qualidade de serviço, em pautas, em algumas coisas o Rio ainda está na frente. Eu ainda confesso que a gente tem que fazer um pouquinho mais para empatar com o Rio, porque o Rio começou essa luta muito antes, entendeu? E eu acho que a gente está bem próximo, só que a dificuldade que a gente tem, porque a gente não só cuida de Niterói. Por exemplo, a gente cuida de Saquarema, a gente cuida de Maricá. Então, toda vez que um taxista dessa cidade solicita a gente em alguma reunião, com o prefeito, com o vereador, com o secretário, a gente sempre se dispõe de mandar alguém para essa reunião para ele ter a representatividade do sindicato. E aí a gente não fala com um prefeito, a gente fala com 18 prefeitos, a gente não fala com um secretário de transporte, a gente fala com 18 secretários de transporte. Então isso, o nosso trabalho é maior e cada município tem um jeitinho. Tem município que a gente é super bem recebido, cara. Ô Rodrigo, Táxi Rio, Niterói? Táxi Rio Niterói é uma ferramenta que já tem mais de um ano lá em Niterói, que ajudou muito a vida do taxista. O nosso ticket médio lá é alto, sabe? É quase R$40. A gente não vê lá, se você abrir, tem taxistas conectados, mas a taxa de desconto que o taxista lá utiliza é no máximo 20%, na grande maioria, porque as cooperativas... Está predominando isso, 20%. As cooperativas lá só aceitam 10%, então... O nego não quer fugir muito já da regra da cidade. Tem um probleminha que agora com a montagem da comissão... As cooperativas lá no máximo dão 10%? No máximo dão 10%. Tem prestadores de serviço também em Niterói? Como assim? Aqui no Rio, por exemplo, tem algumas prestadores de serviço, diferente de uma cooperativa de táxi. Tem as prestadoras. Não, lá não tem não. Lá não tem. Lá não tem mercado para isso. São 7 cooperativas. São 7? E que a galera também participa bastante... Os presidentes de cooperativa, às vezes a gente precisa fazer uma viagem para Brasília, eles contribuem com o sindicato, é uma galera que está bem do nosso lado, sabe? É bem bacana. E vocês, por Niterói, fizeram diferente do Rio, porque lá o que prevalece é o taxímetro físico. Físico, aí como é que faz? O físico, aí você joga pro aplicativo e o aplicativo calcula aquele desconto para determinar. É assim? Perfeitamente, é assim que funciona. Benção. Seria ótimo aqui no Rio, assim. E lá a galera cumpre direitinho, só que está com um probleminha que o Pedro solicitou que eu fizesse parte do conselho e a gente teve a primeira reunião, eu levei a demanda, eu acredito que para a próxima reunião, para as próximas reuniões, isso deve estar resolvendo. Mas ajudou muito a vida do taxista lá. E aí a gente até parou a inclusão de táxis no aplicativo para corrigir esse problema. Sim, porque não adianta, porque senão não vai resolver. Porque a galera que já estava sabia como funcionava antes, aí houve o probleminha, a gente fez uma explicação de como proceder, tá conseguindo levar. E lá o cadastro estava sendo cara crachá também, como aqui no Rio? Cara crachá é a gente que fazia na subsecretaria. Bacana. Tem que ir lá. Rodrigo, fazer uma perguntinha pessoal aqui, porque eu estou vendo o teu preparo. Você já veio como candidato, né? Sim. Viemos na última vez como candidato, foi uma demanda da nossa categoria. Nós fizemos 1.359 votos. Precisaria de quantos votos para ser eleito lá? O último vereador fez 3 votos a mais do que a gente. Nossa. A gente teve 0,5% do voto de total da cidade, 0,5%, né? Nós fizemos a 35ª maior votação da cidade e da base do governo, a 24ª.
Então foi uma colocação muito boa, lá são 21 vereadores. Para estadual você não veio? Não. E para vereador próximo, você é um propenso pré-candidato? Propenso pré-candidato. Já se colocou à disposição do partido? Estou estudando os partidos, a gente tem conversado com alguns e a gente deve estar até março, abril, escolhendo o partido. Tem que fazer um estudo certinho para que uma nominata boa é uma chance de eleição muito grande, né? Você está no táxi há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. 5 anos no sindicato. Então, metade da minha vida no táxi é defendendo a categoria. Ah, eu vejo, cara. Antes eu era participante, né? Eu sempre participei das manifestações, nunca deixei de ir em nenhuma. Tenho aquela multa da ponte de R$ 5.742,20 até hoje. Nossa. Estou tentando resolver isso. Cada governo que paga. Não. Ah, tem uns 20 mentira. Taxistas. Ela ficou suspensa? Tá suspensa, mas se você for vender o carro, o cara vai querer que eu pague. Tem que pagar. É. Rapaz, não resolveu não, cara. Não resolveu. Tem 20 taxistas em Niterói com essa multa. Eu fui o primeiro carro a entrar na ponte. Eu teria que... E pior que a gente foi conversar com a polícia rodoviária, cara, e eles falaram assim, vocês acordaram a gente cedo, né? Então, paciência. Escolheram 20 táxis aleatórios e multaram. E são 20? Eu acho que entre 20 a 30. Eu sei que do nosso grupo são 20. Em Niterói você tem a faixa do BRS como tem aqui no Rio, que o táxi não tem pode... seletivas. Mas você só pode andar ou você pode embarcar e desembarcar na seletiva? Na verdade, as seletivas a gente pode... Tem algumas seletivas que são do lado esquerdo, não tem como embarcar. Não tem como, As do lado direito a gente pode, às vezes tem alguns questionamentos na Gavião Peixoto, que perde o intuito, né? Isso. Mas assim, o nosso argumento, cara, é um bairro de muito idoso. Como é que você me proíbe de parar numa seletiva onde tem uma predominância de idoso? O Estatuto do Idoso te defende. Então fica meio conflituoso. De vez em quando tem alguns questionamentos, e aí a gente questiona porque não é para defender nem o taxista, é para defender o usuário. Se o usuário, grande parte, é idoso, como é que eu vou falar para o cara, não vou te deixar aqui, não, vou te deixar na próxima esquina. Mas a gente acaba conseguindo resolver isso com um bom diálogo. Muito bom. Rodrigo, mais alguma coisa que você queira falar aqui com o nosso público? Para mim... assim, estou muito feliz em ter a sua presença aqui e acho que é muito importante para o taxista de Niterói conhecer o Rodrigo Lopes, acompanhar o trabalho do sindicato, que vem desenvolvendo um grande trabalho por Niterói e vem com a missão de representar outros municípios em torno, né? E vocês estão de parabéns, cara, tá? Fico muito feliz aí em ver uma entidade representando a categoria da forma que vocês estão representando. Eu acompanho a tua luta muito por Niterói, tá? Tenho vários amigos por Niterói que falam muito bem de você. Então eu queria aqui, em nome de toda a equipe que faz essa sala aqui funcionar, o podcast, te agradecer e em nome de todo taxista, parabéns, viu, cara? Muito obrigado pela tua luta. Eu que agradeço a oportunidade, né, Teco? O convite principal era do Celso, o Celso não pôde vir, passou a bola para mim. Não, o convite principal era dos dois, negativo. O Celso, meu presidente, tem um carinho especial por ele, cara. Eu acho que vocês desenvolvem um trabalho tão legal, cara, que ali vocês são únicos. Não, cara, não tem esse negócio. Tem uns taxistas que me chamam de Celso, tem outros que chamam ele de Rodrigo. O importante é o resultado do trabalho. Vocês têm uma relação pessoal bacana, assim, tipo, cara. Família com família? Tem. E na época da pandemia eu não saí da casa dele, cara. Quem tava resolvendo o negócio dos auxílios do taxista, a listagem, e aí... Rapaz, no dia que eu fui falar com o prefeito, ele tava dando uma entrevista na praia que ia fechar a praia. Eu passei, liguei pro seu Celso, o prefeito tá aqui na praia. Você não quer vir aqui pra gente falar com ele? Não, ele pode falar com ele. Eu fui, parei o táxi, atravessei, guardei ele terminar a entrevista. E aí eu falei, prefeito, o taxista vai precisar da sua ajuda. A gente vai ver um momento pandêmico, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas é importante a gente ter uma ajuda do governo. Mas não especifiquei ajuda porque a gente não tinha ideia, sabe? Poderia ser uma cesta básica, poderia ser qualquer coisa. Não teria nem como dimensionar. E aí lá em Niterói criou, 18 ou 20 programas específicos. E aí foi muito legal, porque a primeira categoria a ser ajudada foi a nossa. Bacana. A primeira categoria a receber em dinheiro em conta foi a nossa. Quanto foi? R$500 mensais durante 15 meses. A primeira categoria a se renovar foi a nossa. Então, assim, as outras categorias receberam um cartão que só poder... todos os taxistas? Não, aí tinha uma regra. Era, se o cara não tivesse feito vistoria, não recebia. Entendi. Algumas regras que normalmente você tem que criar para um plano desse.
Que a gente até brigou contra isso, porque a gente falou, cara, se o cara não fez vistoria, ele está num problema pior, mas a gente não consegue ganhar tudo. Eu costumo falar que na política, se a gente está ganhando alguma coisa, sinal que as pessoas de lá gostam da gente, acreditam no nosso trabalho, mas a gente não dá para ganhar tudo. Na política, não pensa que amor, depois que você vai ser vereador, o outro vai resolver a vida de todo mundo. Não vai. Você vai. Se hoje você consegue 5, você vai conseguir 8, 10, mas você não vai conseguir as 30, entendeu? E aí vai aos pouquinhos conseguindo resolver os problemas e você consegue, às vezes, resolver mais rápido. Uhum. Então, é o que eu costumo falar para o taxista, que é a realidade da política. E aí, a gente renovou esse programa até o final do estado pandêmico. Assim que acabou o final do estado pandêmico, não foi a pandemia, foi só aqueles estados de proibição. Então, foi durante 15 meses. Maricá também fez o benefício. Então, isso foi muito importante, porque ajudou muito o taxista a não rodar naquele período. Então, o táxi dele, tem táxi de taxista, ficou 2 anos parado na garagem. O cara saía, fazia comprinha e voltava. Não rodava como rodava o taxista. Então, foi até um dos argumentos que eu utilizei agora para prorrogar o tempo de vida útil. Se o táxi não rodou, não tem como vocês cobrarem isso. O táxi ficou parado, gente. Esse carro não faturou. Entendeu? Então, a gente usou em argumentos. Mas, voltando aqui, cara, o podcast está muito bacana. Eu tenho acompanhado o seu programa. Você está de parabéns por essa ideia, por toda a sua equipe, cara. Isso é muito legal. E você sabe que o que você precisar contar, que for bom para o táxi, eu sempre vou estar à disposição, sempre vou estar agregando, porque eu não acredito em como é que eu posso dizer, em grandes soluções. Eu acredito em pessoas que vão tornar essas soluções viáveis. Isso. Então, às vezes o cara fala assim, tem uma reunião do táxi aqui, você quer vir participar? É boa para o táxi? Eu vou. Se for boa, eu estou dentro. Eu não tenho, assim, uma coisa assim, não, só vou fazer... Um ajudando o outro. Exatamente, né? A gente tem que ter Rodrigo, assim... É assim, o Rio, ele se espelha em Niterói se espelha no Rio. O que é bom de lá, a gente tenta trazer para cá. O que é bom daqui, vocês tentam levar de lá. E a gente vai fazendo esse intercâmbio. Isso daí Sim, as melhores práticas, as empresas fazem isso. E a proposta é essa, por isso que eu resolvi te convidar aqui. Você, o Celso, mais uma vez aí, Celso, um grande beijo aí no coração, meu amigo. Você é fechamento nosso. E é exatamente isso, para eu colher aqui um pouquinho do que Niterói tem de melhor para a nossa profissão, para que a gente possa aqui, de repente, pensar alguma coisa e a gente vai tentando trabalhar. Rodrigo, a sala é nossa, você tem convite aberto, assim como o Celso, para voltar aqui quantas vezes vocês precisarem, tá bom? Tá bom, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, olha, a gente está encerrando aqui esse podcast, vem com tudo, com a participação do Rodrigo Lopes, secretário-geral do sindicato, um cara que veio como candidato algumas vezes, um cara que luta muito, é um cara que domina o assunto do táxi. Você vê aí, bate-bola aqui praticamente botando o cara no paredão e o cara respondendo tudo isso com muita propriedade. Então, assim, é um enriquecimento para a nossa sala. E olha, eu queria convidar você, taxista, a se inscrever no canal, tá? Se inscreva no canal, clica no sininho, quando você se inscrever vai aparecer o sininho, se inscreve lá, clica no sininho, que todas as vezes que o conteúdo for gerado, você vai ser notificado no seu celular. Lembrando que o canal do YouTube é muito prático, porque você vai assistir um podcast, pegou um passageiro, você para de assistir, tá certo? E quando você voltar pro YouTube, ele começa da onde você parou, então não pesa no seu celular. Então queria te convidar a curtir, comentar, se inscreva no nosso canal, comente para eu poder entender se você está gostando, se não está gostando. O Rodrigo também vai estar participando ali, vai estar podendo te responder, tá bom? O canal é nosso, podcast vem com tudo, um programa do taxista. Rodrigo, obrigado, viu? Nada, valeu, meu amigo, um abraço, eu que agradeço. Fica com Deus aí, um abraço para todos os taxistas, principalmente da nossa galera lá da área sindical, que vai de Niterói a Quissamã. Forte abraço aí, galera. Show de bola. Um abraço. Valeu.